com gentileza. Nós estamos aqui avançando mais um pouco. Romanos capítulo 7, quero compartilhar com os santos. Vamos ler dos versos 1 aos versos 6. Romanos 7, o texto ele se dirige até o versos 25, mas eu vou repartir o texto. Hoje vamos ficar apenas com versos 1 ao 6, vamos falar apenas da lei de Deus e depois vamos falar daquela problemática que o apóstolo Paulo está enfrentando, que diz assim, queridos, Romanos 7, 1 ao 6. Acaso ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei se apodera do homem enquanto ele estiver vivo? Porque a mulher casada está sujeita pela lei ao marido enquanto estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela fica livre da lei do marido. Portanto, se vivendo o marido ela se unir com outro homem, será chamada adúltera. Mas, se seu marido morrer, é livre dessa lei, de tal maneira que, unindo-se a outro marido, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vós também estáis mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dos mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Porque, enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos membros, dando fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, porque temos morrido para aquilo a que estávamos sujeitos, e de modo que sirvamos sobre o novo regime do Espírito e não sobre a caduquice da letra. Justo e maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta maravilhosa palavra que o Senhor tem estabelecido para a tua igreja, que é a tua Escritura, Senhor. Que ela tem regido a nossa igreja, ela tem guiado as nossas vidas, Senhor. E nós somos gratos por sermos pecadores, mas escravos do teu senhorio, Pai. Nós somos felizes, ó Deus, como igreja, que compreendemos o teu chamamento, o teu comissionamento desse dia, como o dia do Senhor, o domingo, que nós reservamos para te adorar, Pai. E como um ato litúrgico, que nós estamos cumprindo aqui, com os nossos corações e as nossas mentes, nós nos curvamos, Senhor, diante de ti. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, te servir na beleza da tua santidade e do teu temor, Pai. Eu te peço essa bênção especial, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, amados. Quente, né? Irmãos, saindo aqui dos trilhos do capítulo 6, a gente consegue penetrar um pouquinho aqui no capítulo 7, onde a maior parte dos cristãos comprometidos com a leitura, irmãos, aqueles que estão devotos à parte da leitura extensa, a investigação, a busca exegética do texto pela verdade, se chocará de frente com o muro da dificuldade deste capítulo. Podemos dizer que dentro do livro da Epístola aos Romanos, este é o capítulo que tem maior índice de problematicidade dentro do texto. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, Pedro, que estava ao lado de Paulo, cita umas palavras bastante pesadas para aquela época onde eles estavam vivendo. Que ele diz que, com todas as suas epístolas, ele fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender. Vocês imaginem que Pedro, estando ao lado de Paulo, ele já dizia isso. Agora, imaginem nós com a lacuna de mais de 2000 anos para poder compreender a mente paulina, né? E talvez as partes mais difíceis de se compreender das epístolas paulinas, que são as partes debatidas de Paulo.
se encontram no epicentro da Epístola aos Romanos, em especial nos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11. As dificuldades giram em torno daqui, queridos. Então, eu vou tentar ao máximo, irmãos santos, conduzir a todos vocês por este capítulo aqui. Mas, antes de fazer isso, é preciso entender que Romanos capítulo 7 não é um argumento novo. Não é um argumento novo quando nós expomos o texto hoje. É uma abordagem do que Paulo está falando em toda a sua epístola. A igreja já vem debatendo esse capítulo 7 há bastante tempo. Dentro do conceito reformado, onde nós tiramos, não existe um padrão unificado com o capítulo 7, irmãos. Mentes piedosas pensam diferentes também a respeito do capítulo 7. A influência do pensamento adâmico, e aqui o seu estado, do início ao fim de Romanos, ele está argumentando e girando por toda a epístola de Romanos, a nossa humanidade comum e o fato de que todos pecamos e carecemos urgentemente da glória de Deus. Conforme o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 3. Esta é a história de Adão, que emerge de Romanos 5, versos 12 ao 21, que é o tema central, ou a música de fundo que é tocada em Romanos 6 e 7. Paulo fica girando, que a palavra lei, a palavra graça e a palavra pecado estão girando na mente do apóstolo Paulo. O que acontece é que em Romanos 7, irmãos, o que é que está girando em Romanos 7? Romanos 7 é a parte mais comentada de toda a Escritura. Pode ter certeza disso. Existem mais artigos, mais teses, monografias e diferentes pontos de vista do que qualquer outro texto da Bíblia. Porque é muito complicado falar de Romanos 7, porque Paulo não deixou uma argumentação facilitadora. Paulo deixou ela complicada. E durante os 2000 anos de história da igreja, você encontrará várias interpretações entre si. Pegue vários comentários de nossos irmãos e vocês vão ver a dificuldade que eles têm para poder argumentar Romanos capítulo 7. É um dos problemas que se encontra aqui. Como não lemos a epístola como deveríamos, retoricamente, santos, é assim que a epístola se desenvolve. Você tem que entender que Paulo não está falando com uma linguagem simples, mas ele fala uma linguagem mais acadêmica. E é preciso iniciar com mecanismos retóricos. Isso se chama personificação, é a linguagem que ele usa, fazendo de conta que tem uma pessoa conversando com ele. Ou a fala do personagem, que o apóstolo, ele fala sobre isso. Quando um orador ou um pregador, queridos, como Paulo, assumem a pessoa de alguém, a fala na linguagem dele, como tal pessoa, ele já tinha imaginado que quando essa epístola chegasse em Roma, ele iria ter a maior dificuldade de argumentação. Então, o que ele faz? Ele aplica a retórica dele, fazendo perguntas, e ele mesmo responde. É isso que está acontecendo aqui em Romanos 7 e 7 e dos versos 13. O eu de Romanos 7 e 7 e do verso 13, com verbos no tempo presente ele usa. Para dificultar a linguagem, ele usa verbos gregos no tempo presente. Não é Paulo contando a sua autobiografia apenas, santos. Assim eu penso, viu? Paulo não está falando da sua autobiografia dele somente, mas relatando a possível experiência de cada crente que vive batalhando pela fé dentro do corpo de Cristo. Eu enxergo Romanos capítulo 7 com essa perspectiva. O Dr. Mark Lloyd Jones acredita que se trava uma grande guerra com a pessoa de Paulo e com a parte interna dele. Mas ainda não é um crente, ele diz, ele está convicto sobre a realidade do pecado e está muito perto do reino de Deus, disse Mark Lloyd Jones. Você observa, homens piedosos pensam diferente uns dos outros. Então, quando observamos a epístola, ela não está tão clara como nós poderíamos imaginar. O mestre da igreja medieval de Hipona, o famoso Santo Agostinho, defendia que a segunda metade de Romanos, que não é hoje que vou falar depois, trata-se de um crente preso na tensão entre o agora e o ainda não.
Então, Agostinho acreditava que Romanos 7 está subdividido sobre duas partes, uma antes e outra depois da conversão. Então, ele acredita que existia uma grande luta entre ele próprio, o interior de, não somente de Paulo, mas de todo crente que está travando essa briga. Lutando diariamente com o fato de que somos cristãos e continuamos a pecar, e bem que eu quero, ele disse, o bem que eu quero nem sempre consigo fazer, mas o mal que eu detesto nem sempre consigo resistir. Essa é a linguagem de Paulo. E essa também é uma visão de Steve Lawson, que ele disse que também crê dessa forma, que ali não é o homem precedente, mas é o homem pós-cedente. Assim, a igreja, ela dividiu a mensagem dessa forma, santos. Então, nós, observando a Escritura, vemos que o capítulo 7 trata-se, na minha cosmovisão, não apenas de Paulo ou de uma pessoa antes da conversão, mas de um crente que ele está em luta constante contra o pecado. É tanto que ele vai trazer a tonalidade da lei de Deus. Para que serve a lei de Deus, santos? Ele vai desbolsar aqui para que serve ela. O ponto 1, a primeira declaração que eu vou trazer para os santos, que a igreja liberta do poder condenatório da lei de Deus. A lei de Deus, com o seu mecanismo, serve para condenar as pessoas. Foi para isso que ela foi criada, santos. Porque quando não existia lei, não existia condenação. Mas quando veio a lei, a condenação veio ao lado dela, santos. Então a igreja, primeiro ponto, liberta do poder condenatório da lei de Deus. Quando normalmente Paulo fala de lei, ele está se referindo, queridos, ao conjunto, aquele conjunto de normas e regras, decretos estabelecidos no Monte Sinai, que conhecemos como Decálogo, ou próprio os 10 mandamentos. Aqui Paulo está se referindo especialmente à lei moral, que ele traz à tona aqui no livro de Romanos. Entre os capítulos 1 ao 7, Paulo demonstra aqui com muita propriedade teológica a finalidade da lei de Deus, santos, onde discorre apontando que essa lei ela serve para demonstrar que o homem é totalmente depravado e totalmente pecador diante de Deus. No capítulo 4, ele mostra que Abraão foi justificado não pela observância da lei, queridos, não pode ser, mas pela fé e crendo nas promessas de Deus. Então a lei, em nenhum momento da história da lei, ela salva ou salvou alguém mediante ela. No versos 15 do capítulo 4, a lei opera a ira de Deus na humanidade. Então, quando Paulo está costurando na sua teia de argumentação, ele quer trazer à tona que nós fomos, de fato, libertos do poder condenatório da lei. Então, Paulo começa a construir a sua argumentação e mostrando que a lei ela foi constituída pelo próprio Deus para matar pessoas. Ela não foi constituída para salvar pessoas, mas ela foi também constituída para mostrar o caráter de Deus, a santidade de Deus, porque Paulo vai argumentar que a lei é santa e boa e justa. Ela faz tudo isso, mas o pano de fundo dela com relação à salvação não salva ninguém, a lei, santos. E o que nós mais vemos hoje numa sociedade cristã, que acha-se que se ficar debaixo da lei de Deus, eles vão ser salvos. Se eles permanecerem em obediência à lei de Deus, eles serão salvos. É impossível alguém ser salvo obedecendo à lei de Deus. O capítulo 7 é isso que Paulo quer desconstruir da mente judia e construir na mente romana. No capítulo 5 e versos 20, ela veio para que a transgressão aumentasse. Por que o pecado aumentou, santos? Por que o ibope do pecado cresceu? Foi por causa da lei. A lei patrocina o pecado. A lei, ela fortalece o pecado. Porque imaginem como nós possamos conhecer a forma de pecar. É quando nós olhamos o reflexo da lei. É ela que nos diz o que é pecado. Então ela aponta para nós o que é pecado. Então ela condena o homem e ela mesmo fortifica o pecado, porque Deus fez isso, santos. Lá na frente nós vamos ver. Quando chega no capítulo 6,
que é o assunto que antecede o que eu vou falar, ele argumenta da seguinte forma no verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ao apóstolo Paulo responde: de forma alguma. De forma alguma. A igreja não pode entrar em pecados porque não está debaixo da lei. Porque imagina na consciência do judeu. O judeu tem uma consciência programada para obedecer à lei de Deus como ato meritório. Os judeus acreditam que serão salvos se estiverem debaixo da Torá. Os judeus acreditam que receberão as bênçãos de Deus se tiverem observância. A observância não é só olhar, é ortopraxia. E eles eram especialistas em praticar a lei de Deus, santos. Então eles acreditavam que poderiam ser salvos se estivessem obedecendo à lei. Essa teologia, irmãos, é pregada no meio do pentecostalismo hoje. Que acreditam que serão salvos se tiverem obediência constante com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca serão salvos, porque a lei não pode salvar. Quem salva é o dono da lei, queridos. Enquanto as pessoas não compreenderem que cada ferramenta que foi construída por Deus, ela serve para uma coisa. Eu não posso mudar a forma da liturgia, eu não posso colocar uma alteração na soteriologia de Deus, porque já foi determinada. Foi aquilo que nós falamos ontem aqui, santos, na doutrina. A parte cultica já foi pré-ordenada por Deus. Eu não posso mudar o culto. Por que eu não posso mudar? Porque ele já está na programação de Deus. A salvação é a mesma coisa. Deus programou as ferramentas para trabalharem juntas. A igreja não pode alterar as ferramentas, porque elas já foram programadas. E Deus prescreve a forma que ele salva pecadores, santos. Deus não foge da raia que ele mesmo criou. Deus, ele programou a salvação de uma certa forma e eu não posso mudar. E na programação exaustiva de Deus, a lei não salva. Ela mostra que somos carentes de salvação. Ela mostra que nós necessitamos de salvação. Mas ela não tem poder instrumental para salvar ninguém, porque é apenas letra. A letra não salva. Paulo diz, ela mata, queridos. A letra foi feita para matar pessoas. A letra aqui é o Decálogo, santos. Os 10 mandamentos como conhecemos. A lei expressava a natureza e o caráter santo de Deus. É para isso que ela também foi feita. E foi dada ao povo de Israel como caminho para a salvação, para mostrar como se o Israel fosse um luzeiro, para indicar o caráter de Deus. Mas nada mais e nada menos do que isso. Então, essa foi as prerrogativas que Paulo tenta mostrar entre os capítulos 1 até o capítulo 6. E além disso, a lei como expressão da santidade de Deus, ela é santa, boa e justa. Então, se isso é verdade, por que que Paulo estava dizendo estas coisas negativas a respeito da lei? É como se um judeu estivesse escutando isso de Paulo e não estivesse acreditando. Se a lei é tudo isso que você diz, boa, santa e justa, e por que que você fala tão mal da lei? Ele não está falando mal da lei, santos. Ele está colocando a lei no seu local direito. Ele está colocando a lei no local que Deus deixou que os homens alteraram a posição da lei. Aí Paulo começa a argumentar que essas seriam basicamente as indagações dos membros daquela comunidade. Porque quando ele estava escrevendo, ele já imaginou, se lá em Roma existe uma comunidade muito forte de judeus, que está dentro da igreja, eles vão argumentar. Aí o que é que eu faço? Eu faço a epístola fazendo perguntas e eu mesmo respondo a epístola. E se a nossa justificação é exclusiva pela fé em Cristo, disse Paulo, e por que então Deus deu a lei, santos? Por que Deus deu a lei? É por isto que o capítulo 7 ele foi escrito. Foi por essa razão que Paulo escreve a epístola no capítulo 7 para mostrar qual é a finalidade da lei, santos. Lutero entendeu a lei perfeitamente.
Roma não tinha entendido a doutrina da justificação, Roma não tinha entendido a doutrina da martirologia e, com consequência disso, a lei também eles não entenderam. Porque a Escritura, irmãos, ela não anda divorciada da teologia bíblica. A Escritura, ela anda conjunta com todos os padrões da igreja, do ensino. Se eu pecar em um apêndice desse, eu peco nos demais. Se eu não compreender a doutrina da antropologia, se eu não compreender radicalmente a teologia da martiologia, está seriamente comprometida a doutrina da soteriologia, porque eu não vou saber o que está acontecendo. Os judeus, mesmo recebendo os oráculos de Deus, eles não se apropriaram desse conhecimento, porque era uma coisa que estava além da sua compreensão, santos. Então Paulo quer mostrar aqui que o capítulo 7 foi escrito com essa finalidade. E dentro do capítulo 7 tem duas partes que são: declara que da mesma forma que morremos para o pecado, entendam, nós, a primeira parte, morremos para o pecado, mediante a nossa união com Jesus Cristo, e também morremos para a lei de Deus. Morremos para o pecado e morremos para a lei de Deus. Deus vai trabalhar no capítulo 7 de uma forma extraordinária para quebrar a autoridade da lei que ele mesmo criou e para anular os efeitos maléficos do pecado. Então ele vai fazer isso no capítulo 7. Ele vai mudar o estado natural da coisa e vai modificar o resultado final, queridos. Segundo, a lei foi dada para demonstrar e convencer do nosso pecado. Ela é um espelho, um reflexo. Quando você olha para o espelho, você vai se enxergar o seu interior. Você vai ver que você é um homem depravado diante de Deus, no lado mais íntimo seu. A Escritura ela tem essa autoridade para mostrar isso para você. O homem que vive contrariando essa lei, e ao mesmo tempo, a lei dizendo a ele que ele não conseguirá obedecê-la. Veja como a lei é pesadíssima, irmãos. A lei é cruel. Ela diz assim a você não conseguirá. Eu não permito que você chegue aqui. Ela proíbe o homem de chegar até Deus, porque ela está vendo, ela conhece o homem, que ele é impossível de cumprir as normas da lei de Deus. É por isso que ela mata ele, porque o homem não consegue obedecer à lei de Deus. Essa é a segunda observação que Paulo faz. Na exposição do versos 1, ele diz: não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Ele está fazendo perguntas. Isso aqui, irmãos, não está no original mais antigos. Essa expressão aqui que está nos conchetes, pois eu falo aos que conhecem a lei, isso não está nos originais. A gente entende, irmãos, que ele coloca isso aqui entre colchetes para dizer o seguinte, que ele queria deixar bem claro que ele estava se dirigindo aqui não aos gentios, mas ele estava querendo se dirigir aos judeus, porque os judeus são aquelas pessoas que conheciam a lei de Deus, os gentios não. Então essa expressão aqui que ele usa, pois eu falo aos que conhecem a lei, ele está dizendo assim, que esta epístola, esse tópico aqui é para os judeus que estão no meio da comunidade. É para eles que eu estou falando essas coisas. Que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Ele está fazendo uma pergunta e está respondendo a pergunta. Porque os judeus são especialistas nesse conhecimento. Que só podemos obedecer enquanto estamos vivos. Enquanto estivermos mortos, nós não somos mais obrigados a guardar a lei de Deus, porque morremos, santos. E essa resposta argumentativa aqui é exclusiva para os judeus que viviam na cidade de Roma, pois eles estavam numa questão de enfatizar a seguinte expressão: pois eu falo com pessoas que conhecem a lei. Eles não são nécios, não são ignorantes, eles conhecem a lei. Então aí vai ficar mais fácil para eu poder argumentar, porque eles conhecem a lei. Então essa expressão não se encontra dentro dos originais. Viu? Um dia, quem tiver a oportunidade de comprar os originais, as cópias dos originais, as mais antigas, vocês observam que esta parte ela não pertence
ao texto sagrado. Entre outras palavras, ele está afirmando que falo desta forma, porque vocês compreendem o que eu estou tentando dizer acerca da lei, queridos. Então, a lei, como a propriedade máxima de Deus, e vocês, judeus, que receberam os oráculos dele, têm uma afinidade com essa lei. Vocês não são ignorantes, eu estou falando com pessoas que entendem. Então, você vai entender, quando eu chegar no pano de fundo, que eu vou dizer que a lei não tem essa autoridade que vocês pensam que ela tem. Ele argumenta aqui que a lei tem domínio sobre o homem, enquanto ele vive debaixo desta atmosfera sã. Somos todos nós. Enquanto nós estivermos vivos, somos escravos da lei. Enquanto nós estivermos nesta atmosfera terrena, nesse campo temporal, nós seremos servos da lei de Deus. Desde o momento que nascemos, irmãos, até o momento em que morremos, nós somos servos desta lei. Então essa é a lei que Paulo retrata. A lei é tratada pelo apóstolo Paulo como um Kyrios, ou seja, como o Senhor de nossas vidas. Essa é a lei de Deus. Ela comanda aquele que está debaixo dela. Todas as pessoas do mundo estão debaixo dessa lei. Não tinha ninguém que escape dessa autoridade. E essa pressão da lei, como obedecer ao decálogo, como, irmãos? Aí Paulo descreve. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é a lei. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás as coisas do teu próximo. Essa é a lei que ele está falando aqui, santos. Essa lei está intrinsecada em nós. Nós não temos como escapar dessa lei, santos. Cada vez que Paulo fala, é como se estivéssemos numa ilha, santos, e as águas estão tomando conta da ilha, e cada vez mais está ficando pequena, que a lei ela vai encurralando o ser humano. Uma coisa interessante é que já nascemos inclinados para o inferno por causa da lei de Deus. Todo ser humano, quando ele nasce, ele já nasce inclinado para ir para o inferno, por causa dessa lei. Nós não temos condições de entrarmos no reino de Deus desta forma, queridos. Para entrarmos no reino, tem que acontecer alguma coisa antes, que conhecemos como a mudança radical, chamada de regeneração e conversão. A cosmovisão que nós temos, cristãos, hoje, é que isso não é verdade, isso não pode ser verdade, e para depois de entrarmos no reino de Deus, e na sua extensão, é a que chamamos de igreja, santos. Então nós temos uma cosmovisão muito rasa, de pessoas que estão dentro da igreja, achando que são salvas, e que a igreja ela foi constituída para ter pessoas dessa natureza, não convertidas. Ontem nós falamos aqui na doutrina, veja qual é a cosmovisão que muitas pessoas têm. Aquele verbete que diz assim, vem do jeito que você está, que aqui há uma mudança. Igreja não é hospital, irmãos. Sinto muito. A pessoa vem com sua bagagem pecaminosa, achando que na igreja tem uma fórmula mágica, que aqui Deus vai operar nele. Deus não opera dessa forma, santos. A forma de entrar no reino, compacta, é aquela que Jesus disse em João 3. Qual foi a fórmula que ele disse? Primeiro nasce para depois ver o reino. Primeiro nasce para depois entrar no reino. Mas tem pessoas que querem entrar no reino de uma forma abrupta. Qual é a forma abrupta? É essa. Ela vem com a bagagem pecaminosa e quer ser transformada dentro da igreja. Não pode, irmãos. E essa visão é tratada aí fora. E muitos irmãos, quando vêm de linhagens arminianas e entram nas igrejas reformadas, eles trazem essa bagagem com eles, achando que é dessa forma. Como nós vimos ontem, a argumentação girou em torno disso. Que foi até interessante ontem, eu gosto dessas argumentações, que trazem a pessoa com uma visão que Deus
aceita um pecador depravado, imoral, dentro do reino dele, sem passar pelo estágio programado dele, que chamamos de regeneração e conversão. Então não é da forma que você vem, o jeito trouxo que você vem, que Deus vai lhe aceitar. Deus não trabalha com essas prerrogativas, irmãos. Deus, ele estabelece, da mesma forma aqui, é a lei de Deus, santos. Que o resultado cabal da lei é que ela sufoca, ela oprime e coloca o homem numa condição irreversível de salvação. Não há esperança. A lei diz assim: não há esperança para salvar-se, se depender de mim. A lei, ela é muito forte com essas prerrogativas. Ela diz: sem chances nenhuma. Tanto judeus como gentios, que somos nós, estão debaixo da autoridade da lei. Ela vai matar a todos, porque ela foi constituída para isso. Quando Paulo diz que a lei tem domínio sobre o homem, enquanto ele vive, qual é a única coisa que liberta o homem das garras da lei de Deus, santos? Só existe uma coisa que liberta o homem da lei. Enquanto ele está vivo, ele é escravo da lei. Não existe nada na terra que possa livrar o homem. Aí Paulo diz: essa coisa é a morte. A única coisa que pode te libertar do poder condenatório da lei é a morte. O ímpio, quando as pessoas morrem, ela está livre da lei, santos. Temporal. Elas vão ser subjugadas, mas elas estão livres da lei. A lei não pode chegar hoje num cemitério, se ela fosse uma personificação humana, e julgar as pessoas que estão nos túmulos. Por quê? Porque elas já morreram. A lei só julga, só condena quem? Os vivos. Os mortos não. Então, a morte tem um poder inerente de acabar e destruir com todos os contratos ligados a Deus. Porque quando nós nascemos, foi feito um contrato. Deus fez um contrato com cada um de nós, viu? A lei estava lá, ó, ratificando esse contrato, dizendo que vocês agora estão sob a minha tutela. Todo ser humano, querendo ou não, ele é escravo desse contrato que Deus fez. Então todo ser humano tem um contrato, seja ele crente, seja ele ímpio, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele religioso ou não religioso, Deus fez um contrato com ele em Adão. Então essa é a estrutura paulina que ele quer trazer aqui no capítulo 7. Então, a única forma de nos libertarmos deste contrato maldito de escravidão é morrendo, queridos. É morrendo. Veja como Paulo faz a analogia, né, santos? Paulo usou aqui uma analogia para esclarecer estas verdades. O que é uma analogia, irmão? É uma comparação aqui, santos, entre entidades diferentes. É para isso que ela é feita, com o objetivo de destacar a semelhança entre eles. Aí Paulo usa o quê? Qual é a analogia que Paulo usa? O casamento, queridos. Paulo não está falando de casamento aqui, irmãos. A finalidade de Paulo trazer essa analogia é para mostrar o contraste da lei com o casamento. Paulo não está falando de casamento aqui na íntegra, viu? Ele vai falar lá na frente, mas aqui não. Ele vai falar de casamento em 1 Coríntios 7. Ele vai descorrer o casamento, mas aqui é uma reflexão analógica que ele faz. Veja a conexão que ele traz para podermos compreender a relação do casamento entre um homem e uma mulher e, da mesma forma, do ser humano com a lei de Deus. A lei é o marido, santos. Nós somos a esposa, viu? Da mesma forma que Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Aí Paulo traz aqui a analogia dizendo assim, que a lei é o marido. Se eu fosse levar ao pé da letra, Deus teria que matar o marido, para que eu ficasse livre para casar com qualquer outro homem. Eu como igreja. Mas Deus não fez isso, santos. Deus não matou o marido. Deus muda a forma de agir, porque para a mulher ser livre para casar com outro homem, ela tem que orar para que o marido morra, nesse caso, se ela quiser separar dele. Então ela vai pedir a Deus para que Deus o mate, para que ela fique livre desse casamento. Mas aqui, Deus trabalhou
de forma categoricamente diferente. Ele não matou a lei, santos. Ele fez o contrário, irmãos. Deus usa um mecanismo totalmente aqui diferente. Então aqui ele usou o casamento entre esse homem com esta mulher, aqui no versos 2, que ele diz, porque a mulher que tem marido está ligada pela lei, enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre da lei para casar com quem quiser entre aspas, viu? Porque 1 Coríntios 7,39 diz, ela pode se casar com crente, com quem quiser não, apenas um crente. Aí Paulo começa a dizer assim, que a conexão que ele faz para podermos compreender a relação do casamento entre homem e mulher é da mesma forma de um ser humano com a lei de Deus. Então, o que ele quer dizer aqui, irmão, com essa analogia sobre casamento, sobre lei, sobre homem, sobre mulher e sobre o marido que está aqui envolvido? Ele quer dizer que da mesma forma que a mulher está presa ao marido pela lei, é isso que ele quer dizer, e só consegue se libertar dele se ele vier a morrer. Da mesma forma, a igreja só conseguirá se livrar da lei se um deles morrerem. Se um dos dois não morrerem, ou ele ou ela, não há divórcio entre igreja e lei, porque estamos ligados com eles. Então, esta é a cosmovisão que Paulo está tentando trazer aqui. Então, ele diz que da mesma forma nós também estamos presos pela lei. A esposa aqui somos nós e o esposo é a lei de Deus. Deus disse, eu tenho que matar um dos dois. Porque se não houvesse divórcio, queridos, nós estaríamos presos da lei. E a lei iria nos conduzir para o Hades. Onde é o Hades? O inferno, queridos. O inferno é o lugar daqueles que estão abaixo da lei. Quem hoje estiver abaixo da lei vai para o inferno. Porque a lei, a finalidade dela é matar pessoas. E as pessoas que estiverem presas a elas como escravos vão receber o seu pagamento. Porque o salário do pecado, que é provido da lei, ainda é morte, queridos. Todos vão morrer. Só que eles não sabem disso. Eles não sabem disso, que isso é uma verdade para eles. Eu estou falando de cristãos, viu? Eu não estou falando de ímpios, não. Eu estou falando daquelas pessoas que se dizem cristãs e se submetem à lei de Deus para acreditar que ela possa salvar eles. Não é se curvar diante da lei, é se curvar ao dono da lei, queridos. Mas quando nós temos essa compreensão raquítica, pensamos que a lei salva, aí nós nos curvamos diante da lei de Deus dessa forma. Então Paulo quer mostrar aqui que Deus tem que matar alguém. Deus tem que acabar com alguma coisa para que nós possamos ser livres. Ou nós, ou a lei. Um dos dois tem que morrer. Essa é a finalidade máxima de Deus. Veja o que Paulo diz. Portanto, meus irmãos, vós também vos tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasses a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos frutos para Deus. Aí foi o que Deus fez? Deus não matou o marido, Deus matou a esposa, mudou a forma de trabalhar. Deus não matou a lei é o esposo, a lei vive até hoje, irmão. Foi o que Deus fez? Vou matá-la, porque se eu não matá-la, ela não pode contrair novo casamento com Cristo. Foi o que eu fiz? A lei continua eternamente, ela não pode mudar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou acabar com ela, com a igreja, vou matá-la, eu tenho que matá-la. Se eu não matá-la, a lei mata ela. Como eu disse para vocês no início, santos, a prerrogativa de Deus não muda. Ele não poderia destruir a lei, santos, que a lei ela veio com uma finalidade. A finalidade da lei é acabar com as pessoas, nesse sentido. Não dar chances a ela, mas mostrar o seu escopo, como Davi fez. Senhor, sonda-me. É como se ele estivesse colocando a mão dentro dele e esboçando ele para fora. Então, quando ele faz isso dos Salmos, ele está dizendo o seguinte, que a lei me mostra que eu sou um maldito e miserável pecador. Na oração do Salmo 51, irmãos, ali é uma oração de um homem crente. Você vê que ele comete uma barbaridade com Urias. Ele mata Urias,
tem relações com Batseba e gera um filho fora do casamento, um ato que ele merecia morrer, pela lei de Deus ele teria que morrer, porque ele fez uma coisa odiosa diante de Deus, horrenda diante de Deus, teria que morrer. Então, no Salmo 51, ele está arrependido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o teu espírito reto, inabalável, e não me repulse da tua presença. Então nós entendemos que a lei mostrou quem Davi era. Quando o profeta chega para Davi, e faz aquela analogia de um banquete, que um indivíduo pegou lá uma ovelha de um vizinho, e ele tinha milhares no seu curral, e ele pega, faz o banquete, e você acha, Davi, que ele merece o quê? Davi foi correto, irmão, porque a lei diz, ele tem que morrer, e ele estava correto, ele tem que morrer, exatamente, Davi, esse homem é você, e você tendo milhares de mulheres, tu pega a mulher do teu soldado, homem, e faz uma desgraça dessa. Então, isso é um ato pecaminoso que a lei mostra. Pela lei, ele deveria ser o que, irmãos? Exterminado. Então, este é o papel uniforme e secundário da lei, demonstrar que nós somos pecadores e que a lei não salva. Então, já que a lei não pode salvar, foi que Deus fez, eu vou acabar com ela. Aí matou a igreja. Aí ela foi exterminada. Como ela foi exterminada, irmãos? Na cruz, ela morre. Deus disse, eu vou matá-la para que ela tenha vida. Aí Deus matou. Por isso que ele vai dizer, estando vós mortos. Então a igreja, ela morre na crucificação, santos. Ela foi exterminada ali, a mulher. Quando Cristo morre, ela morre juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos já com Ele, viu? Porque uma vez que nós morremos, ficamos livres do contrato com a lei. E qual é o contrato da lei? Que eu devo servi-la, que eu deveria amá-la, que eu deveria me submetê-la, mas eu não poderia me livrar dela. Por quê? Porque o contrato diz que eu ainda estou com ela. O contrato diz que eu deveria me submeter a ela. Eu não posso me separar dela, não. Então, como é que eu vou me separar dela? Aí Deus disse, quando houver morte, santos. Um dono de propriedades, não nós não temos, mas pessoas ricas de propriedade, os filhos, ficam anelando pela morte dos pais, pô, e já ficam planejando. Quando meu pai morrer, eu vou ter que herdar as posses dele. E se tiver mais de um filho, aí é bronca, viu, irmão? Porque é um querendo derrubar o outro para receber a herança. Mas quando o pai estiver vivo, ele não recebe nada do pai, porque pertence ao pai. Então, para que os filhos possam receber a herança dos pais, o pai tem que morrer, irmãos. O que dá o veredito para receber qualquer coisa ou desligar de qualquer contrato é a morte. A morte quebra o contrato e diz assim, não pertence mais a ela. Aí Deus vai lá e acaba com a igreja, matou ela, para que ela pudesse viver, santos. A morte de Cristo é proposital, para matar a igreja, porque se ele não mata a igreja, se ele não mortifica ela, ela vai para o inferno, santos. Igualmente com o mundo, Deus não trabalha de forma diferente, não. Ele trabalha de forma sistemática, para fazer as coisas funcionarem. Então foi assim que ele fez. Então essa foi a grande resposta de Deus para nos salvar da instrumentalidade da lei de Deus. Da mesma forma, no capítulo 6, Deus nos livrou do domínio do pecado. Ele primeiro nos livra do domínio do pecado, e no capítulo 7, ele, clímax final, nos livra da autoridade da lei. Então Deus não foi tirar o pecado do crente. Ele tirou no capítulo 6 o pecado do crente? Não, ele não precisou tirar o pecado, mas ele matou o crente. O pecado continua, viu, santos? Se você acha que você não tem pecado, viu? 1 João disse, viu? É um engano ao pensar que nós não temos pecado. Enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade de Deus não está em nós, diz o apóstolo. Então, nós ainda temos pecados, porque Deus não matou o pecado, Deus matou o crente. Aí Deus faz da mesma forma com relação à lei. Ele não mata a lei, ele mata o crente.
Isso foi um drible que ele deu, humilhou o pecado e humilhou a lei, mostrou que agora a igreja está livre. Então foi nos matando com relação ao pecado que nós morremos com relação ao pecado e à lei. O pecado continua em nós, mas nós não somos mais obedientes 100% à ortopraxia do pecado. Nós possamos agora dominá-lo, irmão, em boa parte da nossa vida. E se o crente diz, irmãos, que se nós somos pecadores ainda, e que eu não consigo dominar o pecado, ele está enganado, ele está mentindo diante de Deus. Porque nós temos uma ferramenta chamada de Espírito Santo, a pessoa da nossa amada Trindade, que nos capacita para controlar os pecados. Então, eu não posso dizer que eu peco deliberadamente e tendo a essência máxima de Deus em nós, que é chamada de o Espírito Santo. Então, pecamos ainda, mas bem baixa é a taxa de nossos pecados diante de Deus. Escravo, nós éramos escravos, não mais. O escravo morto, irmãos, ele não tem nenhuma obrigação com seu antigo senhor. E quem era o antigo senhor da igreja, santos? Não era o pecado? O pecado dominava a igreja, santos, no seu tempo passado. A lei de Deus também dominava a igreja. Então, nessa prerrogativa, Deus elimina a igreja, mata ela contra o pecado e extermina ela contra a lei de Deus, para que a igreja pudesse respirar, porque ela vivia sufocada diante da lei e do pecado, irmãos. Aí, quando eu não compreendo a vitalidade da lei, eu olho para a lei com outra perspectiva, irmãos. Entenda, viu? A lei é um reflexo do caráter justo de Deus. Ela não é má, ela é boa, santa e justa, porque ela está fazendo seu papel, irmãos. Quem é mau somos nós, mas ela não é má. Então, viver debaixo da lei é viver debaixo da condenação. Esse reflexo foi tão grande para a igreja de Roma que Paulo teve que dizer assim no capítulo 8, ele já abre o capítulo 8, por quê, irmãos? Porque a igreja apanhou tanto no capítulo 7, que no capítulo 8 ele diz, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que se livraram do pecado, nenhuma condenação há para aqueles que se livraram da lei de Deus. Não é do diabo, é de Deus, santos. Porque quem salva é Deus e quem condena é Deus. Como Deus nos livra da condenação da sua lei, ele diz, pela morte do crente em Cristo, unidos a Cristo, a sua morte, nos livramos da lei. Quando chegamos aos versos 5 e 6, os dois estados estão aqui. Um estado antes, ou seja, como a vida casada com a lei, e o outro estado casado com outro homem, que é Cristo. Tem dois tipos de casamento rolando aqui, um com a lei e um com Cristo. Então, no verso 5, porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados, que eram pela lei, operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. A lei, meu irmão, ela excitava você a pecar. Inacreditável, mas é a verdade. Uma lei que é produzida por Deus, uma lei que emana de Deus, e a lei faz isso com os homens. Ela provoca isso no homem, para que ele peque, santos. Porque o homem só conhece o que é pecado por causa dela. Vou contar uma história de um professor que ele fez o seguinte com os alunos. Disse, professor de Bíblia para crianças, disse, olha, quando vocês chegarem em casa, vocês leiam a Bíblia toda, só não leiam o livro de Cantares. Ele explicou, né? Por que não posso ler o livro de Cantares? As crianças. Ela disse, porque lá fala sobre sexo. Então eu não quero que vocês leiam Cantares de Salomão. Mas pode ler todas as partes da Bíblia, menos Cantares. Qual foi a única parte que eles leram? Cantares de Salomão. Foi a única parte que ele leu. Você vê que é interessante o pecado? A lei excita você a pecar. Deus disse para Adão lá atrás, Adão, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão recebe a instrução e passa para Eva.
Mas o que é que gera no casal, irmãos? O que é que gerou nos dois? Tudo aquilo que Deus disse, eles não fizeram, mas eles fizeram aquilo que Deus não ordenou que eles fizessem. É o pecado, irmão. A lei provoca isso neles. Deixa eles curiosos para tentar descobrir o que é aquilo que a lei está proibindo. Então, observamos que isto é o que Paulo vai mostrar aqui nos versos 5 e 6, que a lei, ela faz isso. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, veja como Paulo esboça a lei, irmãos. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que eram pela lei, operavam em nossos membros para trazerem frutos para a morte. É isso que ela fazia, santos. Ela alimentava cada vez mais isso. Quanto mais você tentar lutar contra ela, é pior. Que você vai fazer o que a lei determina, de forma contrária à lei. Nós não conseguimos responder à lei de uma forma positiva, mas conseguimos responder à lei por uma forma negativa. Então, quando vivíamos para a carne, vivíamos debaixo da lei, ou seja, uma vida pecaminosa e miserável. E a lei não nos ajudava, mas pelo contrário, ela complicava cada vez mais a nossa natureza, porque não se batia. O termo para carne, sarx, no grego, ela fala de uma forma da sua totalidade, da sua existência marcada e denominada pelo pecado. Quando a palavra carne ali entra, ela está falando a sua parte geral, não de uma parte específica, mas ela fala de uma parte geral com relação ao pecado do homem. O homem é um ser pecaminoso na sua forma geral e não tem como mudar essa realidade. Então, viver na carne é viver debaixo da lei. E viver debaixo da lei é viver debaixo de pecados. É isso que a lei faz com a pessoa. A lei, ela provoca a natureza, ela excita a nossa natureza pecaminosa para se corromper cada vez mais. O resultado disto é morte para todos, porque é isso o resultado que ela faz com as pessoas. Aí quando eu não compreendo a lei, olho a cosmovisão para ela diferente, eu vou achar que ela responde positivamente com relação a mim. Ela responde positivamente, queridos, com relação a quem está vivo nessas formas. Mas o indivíduo que vive morto em pecados, o que acontece com ele? Ele não consegue responder à lei de Deus. E se não conseguir responder a ela, ela vai atropelá-lo, porque é a finalidade. Ela só consegue dar bons resultados para quem está vivo espiritualmente. Para quem está morto espiritualmente, é pancada, irmãos. Não tem como. É por isso que Deus diz, eu tenho que matar a igreja, eu tenho que matar ele, porque ela vai matar eles. A lei foi constituída para matar. E se você não compreender isso, ela vai matá-lo. Aí Deus foi o que Deus fez? Mata o crente. E fica livre da lei para sempre. Aí nós hoje estamos vivos, biologicamente, mas mortos para a lei de Deus. Então a lei não pode mais me condenar. Mortos para o pecado. O pecado não pode mais me matar. Qual é a diferença então, Clécio, de as pessoas que estão vivendo lá fora para a igreja, se nós somos pecadores? A diferença é essa, santos. Nós podemos pecar abruptamente mais do que eles, como Davi fez. Mas a questão não é essa. A questão é que a autoridade que o pecado tem para ceifar as vidas das pessoas, ele tem com as pessoas não regeneradas. As pessoas que passaram pelo novo nascimento, Deus neutralizou, aniquilou, essa é a melhor palavra, o poder condenatório da morte. A morte não pode mais condenar a igreja. O pecado não pode mais condenar a igreja. A lei não pode mais condenar a igreja. Você vê que todos eles já estão operando no mundo. O pecado e a lei. E a igreja está no meio dos dois. Mas a igreja, com relação à lei e com relação ao pecado, a igreja está morta. Então, elas não podem fazer nada contra a igreja, porque eles já estão mortos. A lei só pode condenar e operar com os vivos. O pecado só pode condenar e operar em quem está vivo. Mas a igreja já está morta. Ela morreu e agora está ressuscitada e está em relacionamento com outro homem, que é Cristo, irmãos. Aí é totalmente diferenciado. É por isso que a igreja não vai para o inferno, porque ela não é mais escrava da lei de Deus. Ela não se submete mais ao pecado como escrava do pecado. Está livre disso.
Aí, quando nós não entendemos disso, escutamos piadas arminianas da seguinte expressão: quer dizer que vocês dizem que uma vez salvos, salvos para sempre. E é verdade, irmãos. Nós somos salvos para sempre, porque nós não estamos mais debaixo da instrumentalidade da lei. Nós não estamos mais debaixo da instrumentalidade do pecado, porque nós morremos para a lei e morremos para o pecado. É simples de entender isso. Quando você não entende a doutrina da lei, quando você não entende o pecado, você acha que é dessa forma ainda. Deus teve que matar a igreja para que ela tivesse vida, porque senão o pecado e a lei continuaria a sufocar e a matar a lei. Então essa palavra carne aqui, sax, ela dá essa vitalidade para a igreja, que nós não estamos mais debaixo dessa opressão miserável que o pecado e a lei ela produziu. Então a lei fez o seu papel de excelência com a igreja. Quando chega aqui no verso 5, ele descreve a situação, podemos dizer, do homem não convertido até o momento. Quando você pega o livro de Romanos, ele está, acredito eu, subdividido em duas partes, o antes e o depois. Aí quando você pega um comentário de vários reformadores, discordam de mim, tem outros que concordam, tem outro que diz que esse texto aqui, como Nicodemos mesmo. Nicodemos acredita que esse aqui não é o crente, aqui é o ímpio. Eu acredito que aqui é o crente, aqui não é o ímpio. O capítulo todo não. Acredito que existe uma parte antes, que ele está falando do seu estágio antes e seu estágio depois. Mas, veja, Nicodemos disse que ele aqui acredita que aqui é o ímpio. Paulo não está falando de crente. Lord Jones diz que é crente. Como eu citei aqui, Stephen Larson é crente, Santo Agostinho é crente. Há uma divergência muito grande no meio da igreja, queridos. Isso não vai alterar nada, não. Se é crente ou se não é crente, a verdade está sendo exposta. Eu acredito que aqui ele esteja falando, na parte A, o seu estágio antes. Mas a partir do versos 7 para frente, ele está falando de crente, como a vida dele é diante de Deus, uma realidade. Você pode pegar a teologia dos reformadores lá atrás e vai ter esse balanceamento entre eles. Nem todos são unânimes, concordam. Então, eu acredito aqui dessa forma, que Paulo está falando aqui agora a partir do verso 7 para frente, é com crentes. Ele não está falando com seu estágio anterior. Então, o que ele mostra que o crente estava morto, escravizado pela lei, e agora servimos como novidade de espírito. Eu acredito que o verso 5 aí de vocês, a palavra espírito está com E minúscula. Eu acredito que é. Eu acredito, irmão, que houve um erro aí dessa palavra aí. A palavra tem que ser Espírito Santo, maiúsculo. Pode ver que a Bíblia de vocês está com E minúsculo. Eu acredito. Eu acredito que nos originais mais antigos, esta expressão aqui, ó, novidade do Espírito, ele é com maiúsculo, que está se referindo ao Espírito Santo. E ele diz, e não na velhice da letra, irmãos. A letra aqui é o decálogo. A letra aqui é a fonte máxima da matança de Deus, que é o decálogo. Então temos aqui, irmãos, o homem vivendo antes da lei e o homem depois da lei. Que eu até fiz o trabalho com os meninos do seminário, né? Para que eles pudessem fazer uma reflexão sobre isso daí, sobre o capítulo 7 de Romanos, como ele é problemático para a igreja compreender. Ninguém tem a palavra autoritativa, irmãos, com relação a isso não. Porque Paulo não falou com linguajar aberto, ele usa de analogias, personificação, ele não facilitou a compreensão para nós. Agora, a coisa que está clara demais no capítulo 7 é a questão da lei, é a questão do pecado e é a questão da condenação, que nós não somos mais condenados. Então, esta é a mensagem que Paulo traz aqui neste pano de fundo. Então, aqui é o resultado, santos, que vivemos hoje não mais pela instrumentalidade da lei, e sim dos frutos da graça de Cristo. E a partir de agora em diante, ele vai descrever o restante do capítulo com base na vida cristã, e não na vida pela lei, como ele fala, queridos.
Então, os versículos 1 ao 6, eu acredito que Paulo está tratando da relação íntima entre a igreja e a lei de Deus. Se nós não compreendemos essas coisas, irmãos, passaremos por cima da teologia de Paulo. E a maior parte da igreja cristã, ela não crê nessas perspectivas. Ela crê de uma forma diferente, em viver em obediência às leis de Deus, como os judeus fazem hoje. Os judeus ainda fazem as mesmas prerrogativas que, para ser salvos, têm que estar debaixo da lei. Em Malaquias 4:4, Israel ganhou um brinde de Deus. Não foi legal, porque aquilo que Israel recebeu foi as chaves da sua condenação. Em Malaquias 4:4, Deus presentia Israel com o decálogo, irmãos. As portas da condenação foram abertas. O resultado é inerentemente agora entre a lei e os homens. Não há como se separar mais. Quando nós não compreendemos o resultado proposital de Deus com a lei, irmãos, nós já achamos que é outra coisa, mas não é, santos. A finalidade máxima que Paulo expõe no capítulo 7 é para desconstruir na mente judia o propósito da lei que eles tinham antes. Eles entendiam a lei totalmente fora do prumo, santos. Deus nunca ensinou que no Shabat não se fazia nada dessa forma. Então, quando o decálogo ele foi construído, esses 613 dispositivos que foram acrescentados dentro do decálogo, foi por necessidade e foi também por uma falta de compreensão exata daquilo. Você vê que no Shabat judaico, eles não cozinham, eles não lavam, eles não fazem nada no sábado. Uma falta de compreensão da lei exata. Eu acredito que aquelas cenas que Cristo faz com os discípulos é proposital para mostrar que eles não entenderam a lei da forma cabal. Eles entraram no dia de sábado, colheram espiga, porque o ato de colher é um ato de trabalhar, e ainda comeram o fruto do seu trabalho. Então aquilo para os judeus é um escândalo. Quando ele fala, se uma ovelha estiver num buraco, ela cai no dia do Shabat, você vai esperar que chegue o outro dia, queridos, para poder salvar uma vida? Misericórdia quero, disse o Senhor, e não sacrifício. Então os judeus, eles não entenderam a lei de Deus. Eles manipularam a lei de Deus, da mesma forma que o catolicismo romano fez. Manipulou a lei de Deus, colocou milhares de dispositivos dentro da lei e queriam acrescentar aquilo para a igreja, para descer na garganta da igreja, querido. Da mesma forma, Jesus pega e diz, ó, que as vossas tradições corrompem, queridos, porque este povo me honra com os lábios, ou seja, é só oratória, um lado intelectual, mas a ortopraxia está afastada de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrina de homens. É isso que o catolicismo romano fez, Santos. Na prática, meu irmão, a lei, ela veio para essa finalidade, Santos. E se você não compreender a finalidade do pecado e da lei, você não entende o que é salvação, como Deus trabalha. Eu não posso mudar a mecânica de Deus. Então, aqui no capítulo 7, irmãos, Paulo descreve essa teologia. Agora, a coisa vai pegar quando ele terminar de discorrer o capítulo 7, que eu vou tentar trazer aqui para a semana, queridos. Quando ele fala, miserável homem que sou. Então, uma grande dificuldade da igreja é compreender como um homem santo vive debaixo de uma pressão dessa. Eu vou explicar para vocês, santos, para a semana. Mas que isso aqui sirva como aplicação para nós, santos. Que nós possamos compreender a mente de Paulo para podermos responder bem ao Evangelho de Cristo. A igreja de hoje, ela está num patamar diferencial, teologicamente falando. Nós estamos num patamar diferenciado. Temos muita bebida teológica, de fato, mas também precisamos compreender aquilo que nós estamos ingerindo, santos.
para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque ele diz assim, irmãos, no final do verso, ele fala que temos que dar frutos. O fruto é derivado de um novo nascimento. Esse fruto, ele é provindo de uma fé autêntica. E se nós não compreendemos essas coisas, ficaremos inertes. Como uma boa parte da igreja está adormecida, queridos. Eu estou falando de crentes reformados. Eu não estou falando de outros crentes, não. Eu estou falando do meu povo. Adormecidos. Então, o resultado de uma compreensão cabal do texto me leva a um patamar diferenciado com Deus. Uma flexibilidade melhor, irmãos. A pressão da lei e agora a tranquilidade em Cristo. Cristo não sufoca, Cristo não mata, Cristo dá vida. Cristo orienta, Cristo não aponta, feito a lei, Cristo ajuda. É totalmente diferenciado os dois, lei e Cristo, lei e Espírito, totalmente diferenciado. E nós não conseguimos ainda atender às necessidades da igreja, de Deus, como crentes que nós somos. Não conseguimos fazer isso, santos. Que nós possamos fazer uma autorreflexão sobre as nossas vidas, santos, com relação ao padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja. A igreja não é brinquedo. A igreja de Cristo é a representante física do reino de Deus aqui na terra. E muitos brincam com a igreja, santos. Que isso não é para ser assim. Quando nós estudamos a Bíblia um pouco mais séria, nós observamos que nós estamos muito aquém dessa verdade. E que nós possamos nos dedicar mais, amados, a esta parte operosa que Deus ele requer de nós. O capítulo 1 ao capítulo 7, nós estamos sendo bombardeados pela lei de Deus e mostrando que nós éramos condenados, éramos miseráveis e agora nós somos salvos. Somos separados pela instrumentalidade do Santo Espírito para sermos salvos. E nós achamos que isso é pouca coisa. Enquanto a ciência busca uma esperança para a humanidade, nós já alcançamos a esperança, santos. E nós não damos conta daquilo que nós somos. Nós precisamos fazer uma autorreflexão sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo quer mostrar aqui para a igreja que este capítulo é de supra importância para cada um de nós. E eu tenho que aceitar isso como uma verdade de Deus para nós. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa-nos, Senhor, mais do que o Senhor tem nos abençoado. E te agradecemos, ó Deus, por ficarmos livres da tua lei e do poder do pecado. Que nós éramos escravos, Senhor, condenados para o inferno. Mas pela nossa morte, que foi através do nosso Cordeiro Pascal, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós nascemos com a viva esperança, Senhor. Uma viva esperança de vida eterna. E que os nossos corpos e as nossas mentes são transformados pela instrumentalidade do Santo Espírito. Que nós hoje gozamos de vida e não mais caminhamos para a morte. Abençoa, Pai, aqui a nossa congregação. Abençoa, Pai, cada um de nós que estamos aqui, que nós sejamos frutos dignos de arrependimento, Senhor. Que sejamos crentes na prática e no intelecto, Senhor. Que nós sejamos uma imagem perfeita, Pai, da Tua santidade. E que nós possamos ver, nós possamos ouvir e caminhar na Tua palavra, ó Deus. Não para sermos salvos, mas para mostrar que nós já somos salvos. Eu te peço, Pai, abençoa aqueles que não conseguiram chegar aqui, ó Deus, eu não sei qual foi o motivo. Abençoa esses que estão aqui dentro, ó Deus. Abençoa os nossos projetos, Pai, como a Tua mente, ó Deus. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.